dólares é o que custa a prisão de Donald Trump. É o valor que está colocando Donald Trump em xeque em uma região estratégica fundamental. É isso que custa a arma que está a sequestrar 20% de todo o petróleo do planeta. Não é exagero, 20%. Um em cada 5 barris de petróleo que o mundo consome hoje passa por um corredor de 33 quilômetros de largura entre Irã e Omã, que é o Estreito de Hormuz. E neste momento, esse corredor está sob controle de milhares de pequenos drones de ataques que custam menos do que um carro popular. E a marinha mais poderosa do mundo não está conseguindo resolver este problema. E o preço disso chega diretamente ao posto de gasolina onde você abastece. Mas existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. O que muda completamente de forma como você, a forma como você olha para esta guerra. Mas só que neste canal aqui nós vamos elucidar essas questões. Me acompanhe até o final do vídeo para você compreender quais são as questões norteadoras deste conflito. Meu nome é Marcos, agora aqui no Realismo Neoliberal nós vamos realizar mais uma análise sobre esse conflito. Bora lá! Em 28 de fevereiro deste ano, os Estados Unidos e Israel lançaram uma série de ataques contra o Irã na região do Golfo Pérsico. Foram atingidos alvos nucleares, bases militares e centros de comando. E o próprio líder do Irã, Ali Khamenei, foi assassinado. A resposta do Irã veio imediatamente. Centenas de mísseis e drones foram lançados contra Israel, bases americanas na Jordânia, Kuwait e Arábia Saudita e no próprio Emirados Árabes. Um único drone atingiu a base em Kuwait, onde matou 6 soldados americanos. Só para vocês terem noção, quando o míssil atacou Kuwait, nem mesmo o alarme conseguiu identificar e alertar os soldados que estavam lá. Mas a verdadeira retaliação do Irã veio no controle estratégico do Estreito de Hormuz. Eu vou contar para vocês aqui. Vamos lá. A Guarda Revolucionária Iraniana, ela declarou que o Estreito de Hormuz fosse fechado às nações hostis. Todas as nações que declarassem algum grau de hostilidade ao próprio Irã e estivesse alinhado com os Estados Unidos. E o que o Irã fez quando ele fechou o Estreito de Hormuz? Ele fez com que começou a cumprir ameaças, navios foram abordados na região, petroleiros foram alvejados e minas navais foram instaladas naquelas rotas de navegação. A partir desse momento, o mundo entrou na maior crise energética desde os anos 70, na crise do petróleo. Mas só para vocês terem uma noção, se os Estados Unidos, mas aí é a questão, se os Estados Unidos ele possui a marinha mais poderosa do mundo, por que ele não consegue forçar o estreito e passar por ali? Qual que é o X da questão que está fazendo com que o Donald Trump fique acuado e preso num conflito que está se prolongando mais do que o esperado? É aqui que a história fica realmente interessante. Vamos lá. Quase todos os outros vídeos sobre esse tema não conseguem explicar essa questão. Vamos lá. Imagina um funil. De um lado do funil possui o Golfo Pérsico, onde está a Arábia Saudita, Kuwait, Emirados, Catar e Iraque. E do outro lado, um oceano aberto. A única passagem entre esses dois lados, naquela região, vocês conseguem ver aí no mapa,
a única saída é pelo Estreito de Hormuz. 33 quilômetros de largura. É muito estreito, por isso que é o Estreito de Hormuz, né? E as faixas navegáveis para para os grandes petroleiros são ainda mais estreitos. Possui cerca de 6 quilômetros. O Irã controla toda a costa norte e fez algo que mudou completamente as regras do jogo. O que o Irã orquestrou e fundamentalmente realizou? Em vez de tentar competir diretamente com a força marinha dos Estados Unidos, sabendo que ia perder, a força dos Estados Unidos é muito superior à do Irã, o que ele fez? Ele fez o que ninguém imaginou. Ele construiu uma estratégia inteiramente baseada em tornar aquele pequeno corredor o quê? Algo demasiadamente perigoso. Então, não é se realmente o navio vai passar por ali. Pensa comigo, você é dono do navio e você sabe os riscos. Tem a seguradora. Você sabe o risco. Então, não é se realmente é perigoso, é que a possibilidade do perigo já faz com que muitos navios e países recuam e não tentem passar. Então, não é se mas a probabilidade de ser já faz com que o tráfego por aquela região se torne o quê? Um alto custo de risco, né, principalmente. Então, para entender mais esse X da questão, vamos para o seguinte. São 3 elementos aqui que nós devemos compreender da estratégia do Irã. Vamos lá. Primeiro, milhares de drones de ataque de baixo custo foi construído, está sendo efetivamente o quê? Utilizado. Segundo, minas navais espalhadas por toda a rota. Terceiro, lanchas rápidas e armadas com mísseis operando a partir de bases móveis que não conseguem ser identificadas em um lugar fixo, porque ela se desloca. Tudo isso faz com que o grau de risco para qualquer navio passar pelo Estreito de Hormuz seja o quê? Efetivamente equacionado durante a decisão do quê? De se deve passar ou não. E o ponto mais importante é o quê? Cada um desses drones custa cerca de $20.000. Um míssil de defesa aérea, de defesa, nem é de ataque, de defesa aérea para abater custa de 500 mil a 3 milhões de dólares. Nós chamamos isso na linguagem militar do que? De assimetria de custos. É muito, muito caro para os Estados Unidos manter a defensiva. E é muito mais caro fazer um ataque naquela região, sendo que estrategicamente o Irã é superior naquela área. Então o que acontece? Se torna muito custoso e manter essa guerra a longo prazo é um custo muito, muito alto para os Estados Unidos. Então o tempo se torna o quê? Algo adicional e positivo para o Irã, mas prejudicial para os Estados Unidos. É isso que é nesse sentido que Donald Trump se torna alguém o quê? Preso. Porque ele não pode declarar que perdeu, mas ele não pode estender, porque isso a longo prazo é algo muito prejudicial para a própria economia dos Estados Unidos, principalmente para a indústria bélica. Porque ele não consegue ver o quê? O resultado efetivo e claro deste conflito. E é justamente aqui que esta guerra deixa de ser um assunto distante e chega diretamente à sua vida, que é o quê? Quando o estreito ele foi fechado pelo Irã, o preço do barril do petróleo Brent ele disparou, saltou de 65 para em um único mês para 100, mais de 100 em um curto período de tempo. Então, o que acontece? Segundo os dados do Banco Mundial publicados em abril, só para vocês terem uma ideia, foi o maior choque do mercado petrolífero
do que já foi registrado, do que já foi registrado. E a produção dos países do Golfo caiu 10 milhões de barris por dia. O Catar declarou é, ainda que a força maior em todas as exportações de gás natural liquefeito. Então, ele observou, o Catar, como país do Golfo, que precisaria, de certa forma, o quê? Ponderar a sua produção, justamente porque o que foi afetado também foi o escoamento naquela região. E as refinarias na Arábia Saudita foram atingidas por mísseis e drones iranianos. Então pensa comigo, não é só o escoamento que está sendo prejudicado, também a produção se encontra em risco. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, a gasolina chegou a quase R$ 7 o litro, justamente porque a nossa cadeia de produção, nossa cadeia econômica e principalmente de distribuição, tem como base fundamental os combustíveis fósseis, que se o mercado do petróleo ele oscila, seja para baixo ou para cima, vai afetar a nossa cadeia produtiva e principalmente o transporte. E é claro, vai afetar também, né, os preços dos alimentos. Quando os alimentos sobem, galera, a inflação explode, é isso. Houve um breve alívio entre abril e junho, para vocês terem uma ideia, quando o cessar-fogo, mediado pelo Paquistão, permitiu a abertura parcial do estreito. Os preços recuaram quase que imediatamente, mas agora existe um detalhe que muda totalmente o cenário, que é o quê? Desde o dia 7 de julho, o cessar-fogo colapsou, ele ruiu. Segundo as reportagens da própria CNN e da Al Jazeera, os Estados Unidos retornaram os bombardeamentos no Irã. 13 noites consecutivas de ataques até esta semana. Trump reimpôs o bloqueio naval ao Irã e declarou publicamente, né, que o cessar-fogo acabou. Então ele retoma o quê? Os ataques no Irã. E o petróleo Brent volta a saltar de preço. Então, essa é a questão. Nós vivemos um período de cessar-fogo. Os Estados Unidos reorganizou militarmente, né? Se organizou militarmente e ele retomou o ataque. E isso faz com que o cenário ele salte gradativamente, de maneira exponencial, né, o risco para toda a cadeia econômica global, porque ainda a cadeia econômica, né, global depende muito do combustível fósseis, né, principalmente ali do Irã e do Golfo Pérsico. O Irã rejeitou a proposta do cessar-fogo apresentado pelo Iraque, que teve um cessar-fogo apresentado por Iraque, e a Guarda Revolucionária afirmou ter destruído 150 alvos militares norte-americanos na região em 2 semanas. Petroleiros voltaram a ser atacados e o Irã lançou uma nova leva de mísseis, e o Kuwait e a Jordânia tiveram de responder às ameaças dos drones nos seus próprios territórios. Então, o que acontece? Os Estados Unidos retomam os ataques, a região se torna um barril de pólvora e toda a cadeia produtiva, de maneira geral, acaba sendo afetada. E é claro, os Estados Unidos possuem suas reservas de petróleo para se manter durante todo o processo. Mas a questão é, conforme o tempo passa e esse conflito não tem uma resolução, nós não temos como prever até quando essas reservas de petróleo vai sustentar. E é claro, ainda tem a questão que é o quê? Como os Estados Unidos vai resolver isso de maneira efetiva? Alguns analistas vêm dizendo que uma invasão por terra não é viável, justamente por causa do relevo do Irã, que possui uma defesa natural em volta do seu país. E que a única solução isso levaria para escala ainda não previstas, o quê? Um ataque nuclear, que também torna ainda
a análise sobre esse conflito ainda muito mais assustadora. Não sei se vocês concordam comigo, entendeu? Resolver isso de maneira abrupta e absoluta, que seria um ataque nuclear, a gente não consegue prever quais seriam as consequências. Isso abriria brechas para que outros países que possuem o quê? Suas reservas, suas armas nucleares também se sentiram o quê? Respaldados pela ação dos Estados Unidos. Só a gente olhar para um conflito não tão distante dali, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Porque a partir do momento, se vier a acontecer isso, a partir do momento que os Estados Unidos fazer um ataque nuclear, a Rússia vai se sentir legitimada. Pô, eu posso também utilizar. Sendo que as reservas de ogivas nucleares da Rússia, que é uma herança do período soviético, a reserva é muito maior do que os Estados Unidos. Então vamos lá. E Donald Trump acaba, como eu disse para vocês, a posição é muito delicada, num dilema que até agora nenhum presidente americano enfrentou dessa forma. Que seria o quê? Atacar mais ou negociar? Se atacar mais, cada bombardeamento destrói a infraestrutura iraniana, mas não resolve o problema, que é a questão dos drones, como eu disse para vocês. Os drones são produzidos em complexos subterrâneos, lançados de plataformas móveis. E como tentar apagar um incêndio com lança-chamas? Eu ataco mais, eles produzem mais e o custo da guerra ainda acaba se escalando ainda mais. E ainda tem outro ponto. Se eu for negociar, o Trump tentou. O cessar-fogo de junho durou semanas. Mas o problema de fundo persiste, que é o quê? O Irã exige que qualquer acordo inclua o fim das hostilidades entre Israel e o Hezbollah no Líbano. E recusa negociar o seu programa de mísseis balísticos, que são condições que nem os Estados Unidos nem Israel aceitaram. Então, conforme a corda vai sendo esticada, as forças em ambos os lados vão depositando ainda mais resistência em ceder. Vocês compreenderam? A pergunta que ninguém quer responder é simples. Existe alguma solução militar para um problema que é fundamentalmente geográfico? É aí que entra a questão. Por que é que a maior potência militar do mundo não consegue resolver um corredor de 33 quilômetros, que é o Estreito de Hormuz? Porque o Irã percebeu algo que muda as regras, que é o quê? Não é preciso vencer uma guerra para controlar uma guerra. Não precisa vencer. É somente ir cozinhando a fogo baixo. Basta tornar os custos de continuar algo insustentável, o que ele está fazendo com os Estados Unidos. Vai se tornar insustentável para os Estados Unidos. O Irã não precisa derrotar a Marinha Americana. E nem é o objetivo deles. Muito pelo contrário. Os Estados Unidos precisa se deslocar até lá para realizar essa guerra. O Irã precisa apenas o quê? De convencer o mundo de que passar por ali não compensa. É o que eu disse anterior. Não precisa efetivamente atacar os navios petroleiros. Basta mostrar para eles que se passar ali tem um risco considerável. E até agora o Irã está conseguindo demonstrar isso. Os estados do Golfo já começaram o quê? A discutir uma arquitetura de segurança regional autônoma. Porque perceberam que depender dos Estados Unidos pode significar ficar refém deste ciclo de escaladas ainda mais o quê? Ainda mais custosa. Teve um período que os Estados Unidos garantiu para alguns navios que podem passar ali que vocês vão ser segurados pela minha marinha. Alguns navios passaram, mas só que ao chegar do outro lado eles foram alvejados. Então, nem mesmo a marinha mais poderosa do mundo consegue sustentar essa guerra e passar credibilidade para seus aliados. Não conseguem. E aqui se encerra, galera. O que estamos a assistir não é apenas uma crise no Oriente Médio. É uma demonstração de que a geografia, combinada com a tecnologia e vontade política, consegue garantir, conquistar vantagens
contra um país que se consolidou como a maior potência econômica e militar do mundo. Aqui tem uma frase que eu gosto muito, é do geógrafo Yves Lacoste. Num clássico publicado em 1976. Ele falou: a geografia serve em primeiro lugar para fazer uma guerra. E é exatamente isso, o uso disso, da geografia, que o Irã vem utilizando naquela região. Vamos completar aqui. E o mais importante, enquanto esse impasse continuar o preço que você paga na bomba de combustível, também no supermercado e no transporte, só tende a escalar. E se mostrar uma coisa impossível de ponderar. A gente não consegue dimensionar. E aqui a grande questão Trump vai encontrar uma saída diplomática antes que os amortecedores econômicos se esgotem completamente. Diz aí nos comentários, a tua opinião, existe solução militar para este conflito ou só a diplomacia para resolver? Eu quero que você comente para saber como que você está observando este conflito. Então comente, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para você não perder as próximas análises aqui do realismo neoliberal. Forte abraço!